de Deus, paz do Senhor, graça e paz. Amém? A gente tem que aproveitar, a gente está vivendo um tempo tão interessante, né? Onde a gente tem que aproveitar cada segundo, cada minuto da forma mais produtiva possível. Então, indo direto à palavra, Deus tem colocado no meu coração, nesse final do primeiro semestre, finalizando o mês de junho, e eu em oração, pedindo a Deus o entendimento acerca das coisas que a gente tem vivido. Deus, amém, pastor? Deus botou no nosso coração uma palavra, e foi literalmente uma palavra. Uma palavra. E qual é a palavra que Deus colocou no nosso coração? Esperança. Irmãos, foi essa a palavra, esperança. Não me veio outra, e foi em oração, e eu comecei a trabalhar em cima disso, e tudo que eu tenho pregado, do final do mês, na verdade do início, né, do mês de julho, para cá, a gente está ainda no início do mês de julho, né? As últimas oportunidades que eu tive de estar trazendo uma palavra, a gente falou sobre esperança, também no Facebook da nossa igreja, da Igreja do Nazareno em Pinheiral. Quem aqui já ouviu falar da nossa igreja aqui, da Igreja do Nazareno em Pinheiral? Já ouviu falar? Ali na rua Guanabara, 126, na rua da Metodista ali. E a gente está ali tem um certo tempo, a gente tem passado uma peleja aí, né? Já estivemos na rua, esqueci o nome daquela rua da faculdade ali, onde tem o Carioca. Alguém sabe onde fica o Carioca? O Mercadinho do Carioca ali? Não. Do lado ali do Mercadinho do Carioca. Estávamos ali, aí depois fomos para o Cruzeiro, fui inventar moda, rapaz, levar a igreja lá para o Cruzeiro. Lá onde era o salão da IPV do Cruzeiro. Ficamos lá uns três meses exatamente. E até que a gente teve a oportunidade de voltar para o local onde a igreja havia começado. E lá estamos. Inclusive, a dona lá é a dona Cida, que é membro aqui. Ela está aqui, dona Cida? Não, né? Ela é a dona lá do imóvel. Bom, Mateus 26, gente. Então eu quero falar com vocês sobre esta palavra, esperança. Eu compartilhei a live de vocês no meu Facebook também, pedi para o povo da Igreja do Nazareno em Pinheiral acompanhar, né? E outras pessoas também. Mateus 26, eu vou ler nesse versículo, aproveitando que hoje vocês estarão celebrando a Santa Ceia também. E aqui já fala de esperança. Jesus, ele quase sempre focou nesse princípio, nesse atributo do Evangelho, do reino, que é a esperança. Então vamos ler aqui Mateus 26, no versículo 26, diz assim: enquanto comiam, isso aqui aconteceu no momento da ceia, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras para viver tudo aquilo que você e eu já temos um certo conhecimento. Então, o que Jesus ele tratou aqui, né? Ele já está preparando o coração dos discípulos para aquilo que estava para acontecer. Mas vamos fazer o seguinte, queria que você curvasse a sua cabeça para a gente poder fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor, eu peço agora a tua graça mais uma vez, a tua misericórdia, para que possamos, Pai, na direção do teu Santo Espírito, sermos, Pai, instrumentos do Senhor na administração dessa palavra. Pai, sei da responsabilidade de estar no altar, Pai, desta amada igreja. Meu Deus, sei que são tempos, Pai amado, difíceis, são tempos complicados, turbulentos para a tua igreja, mas, Pai, em meio a tudo isso, o Senhor não tem deixado de falar, de ministrar aos nossos corações. E que esta oportunidade, Pai, não seja desprezada por mim, desperdiçada por mim e muito menos por estas pessoas que aqui estão. Então fala, Pai, a cada coração que se encontra neste lugar e também acompanhando pela live, via Facebook ou através dos outros meios, Pai, através do qual esse culto está sendo retransmitido. Então fala, Pai, o coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? O pastor aqui falou do programa que a gente apresenta, é o programa Inconformados, irmãos. A gente apresenta esse programa de segunda a sexta, das 13 às 15 horas, né? Na Rádio Shalom FM 92,7 de Volta Redonda.
E o pastor Marcelo Siqueira esteve conosco, contribuiu muito, falando de um tema que não é muito comum a gente tratar, que é o inferno. Né? Eu achei que ia ser, falei, meu Deus, o que a gente vai falar? E o pastor deu conta do recado, o pessoal gostou muito da participação do pastor Marcelo, foi uma bênção de Deus. E queremos tê-lo outras vezes, pastor. Inclusive, vamos agendar já esse mês. Vamos falar do céu. Amém. Mateus 26, então, irmãos, Jesus vai falar da Santa Ceia, vai ministrar a Santa Ceia, e Jesus aqui ele já vai começar a impregnar no coração dos discípulos esse princípio poderoso que a gente precisa muito nesses dias, que é o quê? Esperança. Irmãos, nunca se fez tão necessário a esperança nesses dias. E eu comecei a pensar nisso porque eu comecei a olhar para os primeiros 6 meses do ano de 2020. Irmãos, esses primeiros 6 meses não foram fáceis. A minha igreja ficou fechada 3 meses. Ouvi pessoas dizendo que começaram a lidar com coisas, que começaram a viver coisas que jamais tinham vivido nas suas vidas. E detalhe, a gente começou a lidar com uma coisa que a gente nunca tinha vivido, de fato. Quando foi que aqui no Brasil a gente tem conhecimento de que a igreja ficou 3 meses sem poder funcionar? Eu nunca vivi isso. Não sei se os mais antigos aqui viveram essa experiência de ter passado por um período que as igrejas não puderam abrir as suas portas. E não só isso, um período em que a gente viu muitas pessoas perecerem. E pessoas de Deus, inclusive, pastores, cantores, famosos, como aquela famosa cantora, esqueci o nome dela agora, a Fabiana Anastácio, quer dizer, veio a perecer, e outros pastores, e não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Irmãos, isso, querendo ou não, causa em nós uma impressão, isso, querendo ou não, causa em nós uma marca, e deixa uma marca. E que marca é essa que fica? Uma marca de desesperança. Uma marca de desespero, uma marca de pensar, de olhar para os próximos 6 meses, que faz a gente olhar para os próximos 6 meses e pensar assim, meu Deus, o que vai ser? Se os 6 primeiros meses de 2020 já foram assim, será que os próximos 6 meses serão diferentes? Será que os próximos 6 meses serão melhores? A gente começa a se questionar e se perguntar, será que a gente pode esperar que alguma coisa boa aconteça ainda esse ano? Porque nós temos ouvido falar algumas coisas que, por exemplo, pode até piorar a situação, que tem a tal da segunda onda. Esses dias, uma menina falou para mim, o rapaz ele é secretário de saúde de Barra do Piraí, ela trabalha na casa dele, é membro lá da nossa igreja, ela está falando, pastor, o rapaz lá, meu patrão, falou que vai vir a segunda onda do vírus. Está repreendido em nome de Jesus. Mas, irmãos, imagina, a gente ouvindo essas coisas, e detalhe, eu percebi que o povo brasileiro chegou ao momento de despertar para entender a situação, por exemplo, em relação à mídia. Não é? A Globo foi uma grande... Assim, eu creio que muita gente acordou em relação à Globo nesse período. Porque a Globo todo dia passava aquelas montes de notícias, gente morrendo, e aumentando cada dia mais o número de contaminados, e só isso, e toda hora essas notícias, e é vírus aqui, é vírus ali, é pandemia, e é não sei o quê, irmãos, e toda hora a gente ouvindo isso. E a nossa mente, o nosso coração sendo bombardeado com essas notícias. Irmãos, teve gente que se matou, no auge do desespero. Teve gente que esqueceu que Deus existe. Teve muita gente que conhece Bíblia que virou as costas para Deus. Teve gente que deixou de ser cristão, que deixou as promessas de Deus de lado, que falou, quer saber uma coisa? Não vale de nada. Eu me lembro que quando começou essa pandemia, eu mesmo, na rádio, inclusive, a gente teve alguns temas em que a gente se perguntava, mas a palavra de Deus não diz, pastor? Salmo 91, né? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Certamente essa foi uma das palavras mais utilizadas, mas nós vimos muitos cristãos sendo atingidos. Mas nós vimos muitos servos de Deus, isso nos levou a compreender a palavra de Deus de uma forma que a gente talvez não compreendia. Porque a gente pensava, né? Eu sou cristão, estou imune. Nada vai chegar em mim. Praga alguma chegará na minha tenda. A gente tem que entender a palavra de Deus. Às vezes a gente não entende as coisas, irmão, da forma que elas devem ser entendidas. E a gente acaba começando a semear em nossos corações esperanças que não são de fato esperanças que nós devemos ter. E eu diria que nesse tempo a gente vê 2 tipos de esperança, e a gente vai chegar lá. Então, com tudo isso acontecendo, a gente acaba vendo mais pessoas desesperadas do que com esperança. A gente acaba vendo mais pessoas amedrontadas, deprimidas, e de fato, se teve uma coisa que aumentou nesses dias, foi a depressão. As pessoas ficaram mais estressadas, as pessoas ficaram mais amedrontadas, mais apavoradas.
Nós estamos aqui nesse culto e olha que coisa extraordinária. Estamos de máscara, irmãos. Você já imaginou você ter que ficar num culto de máscara? E não pode tirar. Se Deus me livre, alguém chegar aqui da prefeitura, tem que estar todo mundo mascarado. Agora dentro da igreja, pastor, o que não falta é mascarado. Olha aí, não é? Agora todo mundo está mascarado. Mas veja, irmãos, o que acontece? A gente não imaginava isso. A gente não pensava isso. Então, olhando todo esse cenário, o que isso gera no coração de muitos? Desesperança. Jesus já estava ali preparando o coração dos discípulos para um cenário, não igual a esse que nós estamos vivendo, mas Jesus prevendo o que já estava para acontecer, que os discípulos de alguma forma seriam surpreendidos com os acontecimentos que estavam por vir, com os seus sofrimentos, com as suas angústias. Jesus começa, aliás, não foi aqui que Jesus começou, lá atrás. Se a gente for aqui em João, não é? Já nesse período, Jesus vai dizer algumas coisas relacionadas à questão da esperança. Abra comigo em João 14, esse versículo ficou muito forte no meu coração. Apesar da palavra esperança não aparecer escrito aqui, esperança, a gente vê que a essência desse texto é esperança. É gerar nos nossos corações esperança. É gerar no coração dos discípulos esperança. João 14, versículo 1, não se turbe o vosso... Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que Jesus disse isso? Para gerar esperança no coração dos discípulos. Para gerar esperança. Ei, vocês vão passar por lutas, sim, vocês vão passar por aflições, sim, mas olha, vocês têm algo que esperar, irmãos, nós temos algo a esperar. Fala para essa pessoa do seu lado aí, você tem algo a esperar. Nós temos algo a esperar, irmãos. Nós não estamos aqui perdidos, nós não estamos lançados à própria sorte, sem rumo, não, nós temos uma esperança. Nós temos algo que nós podemos esperar acontecer. A gente não precisa ver cristãos desesperados. O teu pastor não precisa ficar preocupado com você, poxa, fulana, a irmãzinha, o irmãozinho está desesperado. Não, nós não, porque nós temos o que esperar. Nós temos uma esperança. Aqui em Mateus 26, Jesus vai falar no versículo 29, se você puder voltar lá, volte, por favor. Ele vai dizer em relação à ceia que estava sendo celebrada, aquela vai ser a última ceia de Jesus. A última ceia de Jesus, a primeira dos discípulos e a última dele. A primeira e última do Senhor. Versículo 29, naquele tempo, né? Porque ele vai participar da ceia de novo, mas olha só, versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia, em que o hei de beber novo convosco, aonde? No reino de meu Pai. Então Jesus está falando, não vou beber mais a ceia com vocês aqui, fisicamente falando, mas no reino de meu Pai, no porvir, nós vamos tomar a ceia novamente juntos de novo. Isso para quem crê na escatologia, para quem tem, é bodas do Cordeiro, aquela festa da qual todos os cristãos vão participar. Quem crê que vai estar lá e diga glória a Deus. Irmãos, vai ser a nossa última ceia, vai ser na glória. Isso para quê? Para gerar esperança, para gerar esperança no teu, no meu coração. Fala para essa pessoa do seu lado, você não pode estar desesperado. Vê se ela está com cara desesperada aí. 1 Coríntios capítulo 13 diz o seguinte para mim e para você. Olha o que diz aqui. Das muitas virtudes que a gente tem que ter a preocupação de manter dentro dos nossos corações, a esperança é uma delas. Junto com outras duas que também são fundamentais. E é interessante, eu estava fazendo essa pesquisa e descobri que em dois versículos, essas três virtudes aparecem juntas. Igual aqui em 1 Coríntios 13, 13. Por isso que a gente tem que permanecer. A esperança é uma das três virtudes fundamentais que tem que permanecer em nós, independente do tempo que a gente passe. Independente da dificuldade que a gente enfrente. A gente tem que permanecer com essas três virtudes dentro de nós. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem, ou devem permanecer, o quê? A fé, o que mais? A esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor, a gente já sabe disso, mas independente do momento pelo qual a gente passe, pandemia ou não, coronavírus ou não, tem que permanecer a fé, tem que permanecer a esperança, tem que permanecer
o amor. Mas no coração de alguns isso não tem acontecido. Porque alguns têm perdido, não está permanecendo. Cadê a fé no coração de alguns? Não é porque mas se tem cristãos morrendo, se tem pastores morrendo, que impede que eu morra também? Irmãos, a gente tem uma mania feia de achar que a gente está aqui para viver para sempre. A gente já morreu um dia, irmão. Sabe qual era a expectativa dos cristãos do primeiro século? Não era muita, não. A gente quer viver para sempre. Se houvesse de fato uma perseguição no nosso país, irmãos, você acha que teria muitos cristãos vivos? Não. Mas por que a gente quer viver tanto? A gente ama tanto essa vida, irmãos. A gente ama tanto esse mundo. O que tem de bom nele? O mundo jaz no maligno. A gente tem tanto medo de morrer. Fala para essa pessoa do estado, você acha, pergunta aí, que a pior coisa que pode te acontecer é morrer? Se você acha isso, você está redondamente enganado. Eu tinha medo de morrer, mas hoje eu aprendi, esse período foi fantástico para mim. A pior coisa que a gente acha que pode nos acontecer é morrer, não, irmãos. Morrer é um detalhe. Paulo não tinha medo de morrer, morrer é lucro, o viver é Cristo. Mas a gente vive com medo de morrer. Ai, mas Deus me guarda, Deus me livra. Eu não vou nem para a igreja. Eu sei que o pastor falou que a gente pode ir de máscara, sei que tem álcool e gel lá na porta, se quiser eu tomo um banho de álcool, mas é melhor não. Para não me arriscar, porque senão eu vou. E se morrer, irmão? Morrer é um detalhe, irmãos. Aqui você mora na rua da real, quer dizer, a igreja é na rua da realidade. Rua da realidade, ali a tua realidade lá do outro lado. Aqui é tão bom de pregar, pastor. Puxa vida, a nossa realidade ali, irmãos. Creio que eu não sou o primeiro nem o último pastor que vai usar o cemitério. A gente está aqui na rua da realidade, a nossa realidade está lá do outro lado. Já estamos mortos, na verdade, com Cristo. Nós já morremos. Pode um morto morrer de novo? Já morremos. Como é que você vai ficar com medo de morrer se você já morreu para o mundo? Mas a gente vive com esse medo de morrer, desesperado. Não, porque eu vou morrer e tal. A gente respeita as pessoas. É claro que nem todo mundo pensa assim, a gente tem que respeitar. Mas o fato é, irmãos, que a gente não tem porquê. O que a gente vê nesse medo todo? Que não está permanecendo fé, que não está permanecendo esperança e que também não está permanecendo amor, porque cada um pensa em si somente. Se bem que esse período tem sido interessante, né? Nunca se viu tanta doação de cestas básicas como nós temos visto. As pessoas, e isso é uma das tendências de momentos como esse, as pessoas, na maioria das vezes, acabam se tornando mais solidárias. Se bem que no início da pandemia não estava assim não. Estava todo mundo indo nos mercados e arrecadando e comprando tudo que dá para comprar. Porque vai que o alimento acaba. Então a pessoa estava fazendo estoque em casa, vai que não falta arroz. Vai que vai faltar feijão, vai que vai faltar carne, deixa eu comprar. Eu vi um vídeo de um camarada dentro de um mercado gritando, gente, vamos pensar nos outros. Porque o egoísmo aflora em momentos como esses. Não é? As pessoas ficam egoístas, pensando só em si. E infelizmente alguns não mudam, nem com tempo como esse. A pessoa é egoísta antes de tempos como esse e nesse tempo fica pior ainda. Mas não é tempo para isso. No nosso caso, a gente nunca perde o amor, né? Olha para esse irmão do teu lado e fala, eu te amo, irmão. Será? Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia de amar, irmãos. Quer dizer, sempre é dia de amar, né? Mas, o que acontece? No coração de alguns não tem permanecido fé, nem esperança, nem amor. Deixa eu falar para vocês aqui, eu não sou muito desses, não. Tem pastores que gostam, não sei se o pastor Marcelo é assim, mas eu achei na minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia de estudo que me deu isso. Né? O que é esperança? Vem da palavra grega elpis. E o que é elpis? É mais do que perspectiva otimista, né? Mas sim uma expectativa fundamentada nas promessas de quem? De Deus. Porque tem gente que confunde a esperança. A pessoa acha que esperança é só ter um pensamento positivo. Pastor, eu sou uma pessoa de muita esperança. Eu penso positivo, eu sou otimista. É bom. Esses dias eu estava conversando sobre fé com um pastor e me veio esse entendimento de que o otimismo, irmãos, ele é uma das o que fala? É uma migalha da fé. Se você tem fé, automaticamente você vai ser otimista. Otimista não é o tudo. Eu tenho que ter fé.
se eu tiver fé, eu serei otimista. Se eu tiver esperança nas promessas de Deus, automaticamente eu serei otimista. Só que as pessoas se preocupam muito com o otimismo, com o pensamento positivo, que é fundamentado em quê? Nesses dias, o que nós temos para fundamentar um otimismo? O que você tem nesses dias para fundamentar um pensamento positivo? O que você tem? Qual o material que você tem? O que a televisão te dá? O que a mídia te dá? O que os jornais nos dão? Para que nós venhamos fundamentar um pensamento otimista em relação ao futuro? O que as mídias nos dão para a gente poder ter um pensamento positivo em relação ao amanhã ou em relação aos próximos 6 meses desse ano? Não temos. Os colégios continuam fechados. As restrições estão aí. Está cheio de um monte de coisa. Então a gente não tem nada. Se você for ficar dependendo de otimismo, de pensamento positivo, você está ferrado, irmão. A gente não precisa disso, a gente precisa de algo maior, a gente precisa de fé, a gente precisa de esperança. E só quem pode nos dar esperança, ou algo para termos esperança, é quem? É Deus. É onde? É na palavra de Deus que a gente tira isso. Só que quando eu falo de esperança, eu falo de duas. Diga comigo, 2 esperanças. Como é que é isso? Romanos 4, por favor. Romanos 4. Como assim, pastor? 2 esperanças? Existem duas. 2 esperanças. Romanos 4. E quem vai lidar com essas 2 esperanças é um personagem icônico da Bíblia, chamado Abraão. Todo mundo sabe que Abraão era um homem que tinha um sonho de ser pai. Ele foi pai, mas não do filho da promessa, primeiramente. Não é? Ele foi pai do filho da concubina, Ismael. Mas o sonho dele mesmo era ser pai de quem? Do seu próprio filho com a mulher que ele amava, que era Sara. Só que para viver isso, a coisa não estava muito boa para Abraão. Ele já era idoso, a esposa também. Mas havia esperança, fundamentada em quê? Na promessa de quem? De Deus, e que ele seria pai. Pai de quê? Do filho da mulher com a mulher que ele amava, que era Sara, que era estéril. E não só isso, já estava avançado em idade. Mas Deus falou, você vai ter um filho da tua mulher que você ama, o filho da promessa, Isaac. E aí a gente vê uma coisa interessante em relação a Abraão. E aqui a gente vê as 2 esperanças que muitos têm. Aliás, que existem em nós, né? Romanos 4,18 diz assim. Romanos 4,18. Eu vou ler nessa tradução que eu trouxe, que é revista e atualizada, mas vou ler essa frase em outras 3 traduções, que a gente aprende muito com isso aqui. Romanos 4, versículo 18 diz assim, olha, Abraão esperando contra o quê? Contra o quê, gente? Contra a esperança. Creu. Só isso está bom. Abraão esperando contra a esperança. Isso é esquisito, não é? Como é que eu espero contra a esperança? Esperança de quê? De que não podia ser pai. Ele esperava ser pai contra a esperança de que não podia ser pai. Ou seja, não era para ele ter aquela esperança, mas ele tinha. Era a desesperança de não poder ser pai por fatores humanos, biológicos, e a esperança fundamentada na palavra de Deus, na promessa que Deus fez. E isso é um conflito que nós temos dentro de nós. Em outras traduções diz assim, olha, esse trechinho só, revista e corrigida, talvez você tenha essa tradução aí. Em esperança creu contra a esperança. Ele estava em esperança, crendo contra a esperança de que não podia ser pai. Ou seja, em estado de esperança, posso ser pai, pela promessa de Deus, creio contra a esperança de que não posso ser pai. Isso diz muito para nós nesses dias. Segunda tradução diz assim, contra toda esperança, está exatamente assim, ó. Contra toda esperança teve fé na esperança. Como é que é isso? Contra toda esperança que dizia que não podia, ele teve fé na esperança que dizia que podia. A outra tradução, essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Ele, esperando contra toda a esperança, aí está parecido com essa que a gente leu aqui, né? Ele esperando contra toda a esperança, eu colocaria desesperança. Então, irmãos, a gente não está nesse conflito. Por um lado, nós temos o quê? A esperança em Deus e das promessas de Deus. Querendo ou não, essa esperança também respinga aqui, porque, querendo ou não, temos a esperança de que as coisas vão melhorar. Ou você não tem?
Por que você votou no Bolsonaro? Na esperança de que as coisas vão melhorar. A maioria, pelo menos, né? Nem unanimidade. Mas, na esperança de que as coisas vão melhorar, porém, existe uma esperança que diz que esse mundo vai de mal a pior. E aí, como é que fica, irmãos? Então, por um lado, a gente tem a esperança de que vai dar certo, e por outro lado, a gente tem a esperança de que não vai dar. É um conflito, é uma briga dentro de nós. Tem gente que tem uma esperança, tem duas esperanças, não é bom, em relação à salvação. A pessoa, por um lado, ela tem a esperança de que vai ser salva, mas por outro, ela olha para os pecados dela, para as falhas, porque ela não entende o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, então ela fala, eu não vou ser salvo. Ora, tem hora que tem a esperança de que vai ser salvo, e tem hora tem a esperança de que não vai ter salvo. Irmãos, isso é um grande problema em muitos cristãos, ter dúvida em relação à própria salvação. E não é tempo para isso, irmãos. Não é tempo de estar com dúvida de se você vai ser salvo ou não. Se está com dúvida, procura o pastor para resolver esse problema. Que não pode ter essa dupla esperança dentro de você. Por um lado, eu espero o arrebatamento da igreja. Um pastor estava com a gente conversando e falou o seguinte, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que perguntou sobre a questão do arrebatamento da igreja. Irmãos, muita gente não acredita em arrebatamento da igreja. Muita gente não acredita em arrebatamento de igreja. A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai para o céu. Sei lá. Tem crente que não acredita, tem evangélico que não acredita. Eu não vou nem fazer essa pergunta aqui todo mundo acredita. Mas tem igreja por aí onde o pessoal tem dúvida, será que isso vai acontecer? Vi que vocês são pentecostais, falam em línguas, glória a Deus por isso. Irmãos, então vocês acreditam nessas doutrinas? Então veja, tem gente que não crê, que fica duvidoso, será que eu vou ser? Será que vai acontecer? Será que eu vou fazer parte disso? Fala para essa pessoa do seu lado assim, dentro de você só pode prevalecer uma esperança. E qual é a esperança que tem que prevalecer? Aquela que é fundamentada na palavra, nas promessas de Deus. E às vezes, para fortalecer, para a gente finalizar, para fortalecer essa esperança dentro de nós, Deus permite alguns processos. Você sabia que para amadurecer a esperança em nós, Deus nos permite passar por alguns processos, aqui mesmo em Romanos, só que no capítulo 5, eu achei maravilhoso isso aqui. Vou ler o trecho todo, só para a gente poder chegar onde a gente quer. Romanos 5, no versículo 1, diz assim, o processo está aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, isso é uma coisa fundamental nos nossos dias, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos no quê? Na esperança. Irmãos, a nossa glória tem que estar diga comigo, eu tenho uma esperança. E você tem que se gloriar nessa esperança da glória de Deus. E continua, e não somente isto, mas também nos gloriamos nos processos, acréscimo meu, nos processos que levam ao amadurecimento dessa esperança. E quais são esses processos? Vamos lá. Primeiro, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Pode parecer que não, mas as tribulações elas servem para quê? Para amadurecer a nossa esperança. Cada nova tribulação que a gente passa, amadurece a nossa esperança. Não é para acabar com a nossa esperança, é para amadurecer. É para que a nossa esperança em Deus e nas suas promessas sejam cada dia mais maduras, fortalecidas. E para que elas produzam cada vez mais o resultado que Deus espera em nós. Então Deus permite as tribulações. Tem gente que não entende o papel das tribulações. Então estou te dizendo, para amadurecer a esperança que você tem em Deus. Continuando, outro processo que faz parte dessa maturidade da esperança dentro de nós, a perseverança. A gente não alcança o alvo da nossa esperança sem insistir. Então eu te digo, irmão, persevera. Em meio à tribulação, persevera. Diante da pandemia, se a coisa vai melhorar aqui nesse mundo ou não, persevera, porque com certeza a coisa vai ser muito melhor no porvir. Quem crê, diga glória a Deus. Aqui nesse mundo talvez não melhore. Tomara a Deus que melhore. Mas no porvir, sem dúvida, vai melhorar. Não vai haver choro, não vai haver lágrimas,
Você está compreendendo? O que está reservado por Deus por nós é coisa que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que sequer subiu aos nossos corações. E pautado nisso, eu persevero. Continuando, outro processo que é fundamental nisso aí, a perseverança, versículo 4, e a perseverança produz experiência. Quantas experiências, hein? Boas e ruins, agradáveis ou não, nós temos vivido uma verdadeira Olha a experiência que estamos tendo nesta manhã, cultuando a Deus com a máscara na cara. Que experiência! Cultuando a Deus distante, não pode dar a paz do Senhor, não pode abraçar o irmão, se bem que tem gente que nem liga, né? Porque já não gostava mesmo de fazer isso. Não sei se é o seu caso, mas irmãos, é uma experiência. Agradável? Não. Legal? Não, para a maioria não é bom, mas é experiência. E a gente precisa dessa experiência. A gente precisa passar por isso. Para quê? Para que a nossa experiência, aliás, a nossa esperança seja amadurecida. E olha o que diz o finalzinho do versículo 4. E a perseverança, experiência. E a experiência termina onde, irmãos? Na esperança. Agora o versículo 5 acrescenta um dado para a gente concluir. Ora, a esperança não traz confusão. Porque essa esperança é pautada no quê? No amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você tem essa esperança, você não vai ficar confuso, perturbado. Ai meu Deus, eu não sei, eu estou tão confuso. Não, calma aí, cadê a esperança dentro de você? Se tem esperança, não vai haver confusão, irmãos. Porque a esperança de Deus não confunde. A esperança de Deus não nos deixa perdidos, confusos, desorientados. Porque a esperança de Deus para nós, ou a esperança que nós temos em Deus, ela tem um rumo, ela tem uma direção, ela tem um alvo a ser alcançado. E quem que crê que vai alcançar esse alvo aí, diga a glória a Deus. Se coloque de pé então, o pastor pode fazer essa oração. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração. Eu quero orar por isso. Irmãos, esperança é a palavra do momento. E eu oro nessa hora, vamos orar nessa hora, para que você possa participar dessa ceia, ir para a tua casa nesse dia, acreditando, tendo esta esperança no seu coração. Porque de tudo que deve permanecer em nós, das 3 grandes virtudes, a esperança é uma delas. Não deixe que o diabo te roube ela. Feche os teus olhos e ore assim comigo se você puder. Meu Deus, não deixe que se acabe, que seja extinguida no meu coração a esperança, mas que a cada dia ela venha se renovar na minha alma, no meu coração, no meu interior, porque eu sei, meu Deus, que para caminhar nesse mundo, só firmado na esperança que o Senhor me dá, com as tuas promessas, em nome de Jesus. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro por essa amada igreja nesta manhã, e por aqueles que acompanham, Pai, por outros meios, pelo Facebook. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor gere a esperança no coração dessas pessoas. Não deixe, Pai querido, que se esvaia, como tem acontecido com muitos, meu Deus, nesse tempo, que tem se tornado pessoas desesperançosas, que tem se tornado pessoas desesperadas, que tem se tornado pessoas, meu Deus, que não sabem o que fazer da vida. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aumenta, fortalece, revigora, amadurece a esperança desse teu filho, a esperança, Pai, dessa tua filha, que esse homem, que essa mulher possa prosseguir, Pai amado, não só nesses próximos 6 meses, mas no tempo que resta até a tua igreja ser arrebatada, em esperança, que possamos prosseguir na esperança, Senhor da glória, daquilo que tu está preparando para nós na glória. Meu Deus, que possamos prosseguir na esperança de que dias melhores virão, se não nesta terra, no porvir, que possamos prosseguir, meu Deus, na esperança da eternidade, que possamos prosseguir na esperança das moradas celestiais que o Senhor está preparando para cada um de nós, que possamos prosseguir, Pai querido, na esperança de viver as coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que sequer subiram aos nossos corações. Coloca, meu Deus, esta esperança no coração da tua igreja, para que assim possamos prosseguir, em nome do Senhor Jesus. E quem crê assim, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pastor Marcelo. Em nome de Jesus.